Boa noite, todo povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, para todo o povo de Marabá, do Pará, do Brasil e exterior, amém? Eu tenho seguidores do exterior, pessoas que me seguem lá em Portugal, fico feliz. Um abraço para todos os portugueses daquele continente europeu. Tem pessoas que me seguem nos Estados Unidos da América, né? Tem um amigo lá, fico feliz, tá? Tem pessoas que me seguem em vários estados do Brasil. Goiás, né? Como eu estive lá ano passado. E Paraguai também, estive no Paraguai. Pessoas entram no meu canal e me seguem, né? Então eu fico feliz, né? É um canal para todos, é um canal aberto para A, B e C. É para toda a família. É um canal que não é para me ter fama, não é para me ganhar dinheiro, não é para me ganhar nome, não. É um canal simples, mas para falar de Deus, para falar do Rei Jesus, que um dia ele vai voltar. Um dia o Filho do Homem vem. E você está preparado? Eu estou preparado. E ainda hoje me preparo mais e mais, porque ao piscar de olho, ele vai vir sobre as nuvens, levar a igreja. Para quem não sabe, a igreja somos nós. E o Filho do Homem vem. Basta crer, seguir as palavras do Senhor e estudar que o Filho do Homem vem. Porque Deus não é homem que minta, não é homem que promete, nem falha. Ele é homem de cumprir. E o que ele falou, ele vai cumprir. Amém? A palavra de Deus diz que a gente tem que ser semelhante a Deus e a Jó. A Jó era um homem reto e sincero, temente a Deus. Perdeu tudo, família, bens, mas não perdeu a vida, porque Deus não deixou Satanás tocar na vida dele. Assim é a tua vida. Quando você sai da igreja, Deus não deixou Satanás tocar na tua vida, porque ele está te aguardando para tu voltar para a casa dele, que é lá que é teu lugar, é na igreja. Amém? Mas muito cuidado ao sair, que de repente não pode voltar. Esse caminho do Senhor é um caminho estreito, é árduo, mas é para o reino do céu. Amém? E vamos entrar aqui na palavra de 2 Crônica, né? Palavra forte, viu? Essa palavra aqui é forte. Por que eu não parei ainda? E nem vou parar. A salvação individual. Pessoas apontam, pessoas acusam, falam, pessoas querem derrubar. Mas eu estou enraizado com Jesus. Estou enraizado com o Senhor. Amém? Somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele abomina o pecado, ele ama o pecador. O pecador somos nós. Porque o pecado, ele fede nas narinas de Deus. Mas Deus tem misericórdia de guardar nós. E Deus ainda usa o servo para falar de Deus na terra, porque o nome dele tem que ser glorificado. Amém? Vamos ler aqui um capítulo 4, verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, e não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem, que esteja
encoberto. Verso 4. Nos quais, ó Deus, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Vamos ler aqui mais um verso, que você possa entender essa palavra do Senhor. Amém? Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor é a nós mesmos, como vossos servos, por amor a Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Amém? Meus irmãos, o que eu aprendi com essa palavra é que a gente não pode parar. A gente não pode parar de falar de Deus de Israel, Deus de Jacó. A gente não pode parar de falar de Cristo. A gente não pode parar de falar do Evangelho que salva. É a palavra de Deus que vai te salvar. Jesus é a salvação, o caminho. É a fonte que jorra a água da vida. A palavra é o Evangelho de Deus. Você não pode jogar fora. Você não pode deixar de falar da palavra de Deus. E o que eu falo para você, não pare de falar de Deus, não pare de falar de Jesus. Cumpra o seu ministério com fidelidade. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil, é bíblico. Tem tempo que você dá vontade de parar, mas não para. Tem tempo que você dá vontade de sair do ministério, aonde você congrega, não saia. Tem tempo que a gente está angustiado, falando algumas coisas que não convêm. Peço perdão para Deus. Não podemos retroceder. Não podemos parar de marchar. Não podemos parar de falar de Deus, do nosso Senhor Jesus, o nosso Rei. Siga a caminhada como Paulo. Paulo, ele apanhou e foi humilhado com o servo Silas. Foi castigado, quase esquartejado, porque estava falando de Deus. Estava falando do Senhor Jesus, Filho de Deus. E Paulo, por pouco ele não foi morto, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Deus chamou ele para fazer a obra. Paulo, faça o ide, leva a palavra. Porque Paulo, ele perseguia os crentes. Mas Paulo, ele se converteu e aceitou Jesus. Eita glória! É maravilhoso falar de Deus. É lindo falar de Jesus. Que você entra nesse canal, dá um joinha lá, para esse canal possa crescer mais e mais, para levar essa mensagem para muitos que não conhecem a palavra. Você sabe por que Deus não mandou o seu filho ainda? Você sabe por quê?
É porque nem todos conheceram a palavra. Nem todos se renderam pelo Senhor. Por isso que Deus está te dando tempo. Mas cuidado. Pode ser tarde. Não para de fazer a palavra. Siga a palavra de Deus. Não tenha vergonha de dizer que você é crente. Você crê em Deus vivo. Deus de Israel. Não tenha vergonha de falar a paz do Senhor Jesus. Não tenha vergonha de falar graça e paz. Essas são as saudações de Paulo, Tito e Silvano. Não tenha vergonha. Porque se você se envergonhar do Senhor, no julgamento final, Ele não vai te reconhecer. Ele não vai lembrar de você. Amém? Então, não tenha vergonha de falar de Deus. Falar de Deus. Você pode ser julgado, apontado, caluniado. Lembra daquela mensagem? Mensagem não, de uma palavra que Jesus falou para aqueles soldados que estavam humilhando ele, batendo e a matou? Meu Pai, eles não sabem o que faz. Então, não olhe para isso. Não olhe para isso. Nós somos seres humanos, somos falhos. Mas em busca da salvação, busca da perfeição com Cristo. E Deus tem dons para te entregar. Amém? Pode ser mais usado na presença do Senhor. Tem pessoas que Deus usa profeta para te entregar o dom, a autoridade espiritual. E tem pessoas que ele é evangelho, ele ora, jejua, correto com Deus, alinhado. Deus vê o sacrifício dele pela madrugada orando e Deus entrega os dons para ele. Amém? Ninguém para o servo. Eu falei para Deus, se eu não pregar na igreja, dentro do templo, eu prego aqui, ó. Eu leio a Bíblia. Eu ministro a palavra para você que não conhece a palavra e venha conhecer. Essa palavra aqui, ó, é 2 Coríntios. Aqui fala do apóstolo Paulo. Amém? Paulo passou altos e baixos. Vocês pensam que Paulo não sofreu para levar o evangelho? Para falar de Deus? Sofreu. Assim somos nós. O barco de Paulo afundou. Mas tinha promessa. E a promessa que Deus tinha com ele não ia acabar ali. O barco pode até afundar, mas tu não morrerá, porque Deus está contigo. Entra no barco. É Jesus. Entra na arca. É Jesus. Amém? Deus quer te usar. Deus quer falar contigo como falou com Paulo. Deus quer falar contigo como falou com Jó, através de vozes e do redemoinho. Deus quer falar como falou com Abraão. Saia do meio da sua parentela. Eu te mostrarei uma terra prometida. Abraão era conhecido como o pai da fé. É um homem de fé. Ouviu a palavra de Deus,
seguir em frente. Basta ter fé. Basta acreditar em Deus. Basta entregar os seus projetos na mão do Senhor, que Ele vai resolver. Ele vai te dar a resposta. Em nome de Jesus. Por quê? Que eu nunca parei e nem vou parar? Eu quero ser salvo, junto com a minha família. Às vezes tem pessoas que querem parar o teu ministério. Às vezes a gente quer entrar na carne, falar alguma coisa, mas a gente tem que se segurar. O impulso, acreditar em Deus, orar, que Deus resolve. Deus resolve. A oração é conexão com Deus. A oração, quando ela está alta com o servo, ela vai no primeiro céu, no segundo céu, ela chega a transbordar até no terceiro céu. Chega nas narinas de Deus. Mas para isso tem que estar alinhado com Deus. Estou bem com Deus. Deus tem me dado resposta pela madrugada. As pessoas não sabem da intimidade que eu tenho com Deus. Pessoas que falam, você disse que ia ser pastor, até hoje está aí de água. Amém. Eu não quero título. Eu não quero nome. Eu não quero placa. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero unção, dons, ser usado pelo Senhor. É como é lindo ser usado por Deus. A única coisa que eu não quero perder na minha vida, recebe essas palavras proféticas para você, é a unção do Espírito Santo na minha vida. Eu nunca quero que saia da minha vida. Porque é tão bom de sentir a presença do Espírito Santo. É maravilhoso. Às vezes tem pessoas que não dão nada para você, que está ali no emprego, anda em cima de uma bicicleta, a pé. Não te preocupa. Deus está contigo. Deus não tem deixado faltar nada para você que serve a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não deixa o seu servo mendigar o pão. Basta andar nos caminhos e crer em Deus. Amém? Eu não vou mentir. Eu já passei altos e baixos no meu ministério. E quando um pastor falou para mim, tu vai ser pastor? Eu fiquei agoniado e comecei a ler a Bíblia, comecei a orar e tal, ser pastor. Ei, eu aprendi uma coisa. A gente faz o plano, mas quem assina é Deus. É no tempo dele. Não adianta, é no tempo dele. Mas a unção ninguém tira. Os dons ninguém tira. O Espírito Santo da nossa vida ninguém tira. É isso, é o que me faz fortalecer na presença do Senhor. Amém? Não olhe para A nem para B. Faça como Paulo. Paulo e Silas apanhou, humilhado, foi preso, mas não negou Jesus. Não deixou de falar de Jesus, da palavra de Deus. Amém? Eu profetizo na tua vida muita saúde, muita vida, prosperidade espiritual. Brinda a tua família em nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus mais uma vez. Recebe essas palavras proféticas no teu coração. Já teve relato de pessoas que através da minha oração foram curadas. Mas não é eu que curo, é o Senhor Jesus. Ele é que cura. O nome dele é poderoso. Basta você estar conectado com Deus.
que Deus te ouve. Deus, Ele ouve a oração do justo. Basta ter fé. Basta ter fé e acreditar. Fé move montanhas. E Paulo não parou por aí. Paulo continuou fazendo a obra missionária. Paulo, para quem não sabe, era o antigo Saulo. Paulo deu um novo nome a ele, como Abraão. Paulo foi consagrado apóstolo. Amém? Eu recebi 2 consagrações, de obreiro, auxiliar, em um ministério, e no outro, diácono. Agradeço esses 2 pastores que enxergaram meu ministério e me ungiram. Mas é barreira, não é fácil. Porque a palavra de Deus diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém pode com o povo de Deus. Quer falar, quer derrubar, mas não consegue. Aí você tem que ficar alinhado, firme. Quando vir o afronto, você tem que estar ali, ó, alinhado, se defendendo, que Deus resolve. E o teu ministério não cai. Mas tem que vigiar. O inimigo é sagaz. Amém? Agradeço aqui essa oportunidade, essa rica oportunidade de Deus deu na minha vida. Esse dia maravilhoso, esse começo de noite. Fala para Deus: se eu não pregar num templo, eu quero ser pastor de mim mesmo. Eu quero ser pastor da minha família. Eu quero ser pastor igual Davi. Pastor de ovelhas. O menor da casa. O mais simples, o mais humilde. E Deus honrou ele como sendo o rei de Israel. Foi um dos reinados mais honrado e demorado naquela terra. Foi Deus que honrou Davi. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te curando, te guardando. Brinda a tua família, brinda, Pai. Mais. Brinda teu emprego, brinda, Senhor, teu ministério, brinda a tua casa, brinda, Pai, aonde que tu anda, Pai. Te esconde do inimigo, livra do homem sanguinário, livra, Pai, do engano, livra, Pai, do acusador, do acidente, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, Pai. Recebe essas palavras proféticas, que Deus cura ainda, sara, liberta. Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e de sempre. E Deus está te curando hoje. Quando você ouvir essa oração, Deus vai derramar unção na tua vida da cura. O Espírito Santo, Deus, vai tocar em ti, Senhor. Vai tocar em ti, homem de Deus. E você serve para ser curado. Aquele que ouvir essa palavra, tiver alguma enfermidade, vai ser curado. Eu profetizo vida, saúde. Que Deus cura, Pai, essa pessoa que vai assistir esse vídeo. Deus cura ele do câncer. Deus cura ele da AIDS. Deus cura ele, Pai, dos nódulos. Deus cura ela, Pai, da depressão. Deus cura, Pai, da ansiedade. Deus cura do medo. Deus cura da macumba, da bruxaria, do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tu está curado. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te cura, liberta. Cai por terra todo espírito ruim, Pai, na tua vida. Cura, Pai, o servo que está doente lá no leito. Levanta hoje. Ouve essa oração que Deus vai te levantar lá. Ouça essa oração que Deus vai te curar. Em nome de Jesus. Já teve relato de pessoas curadas. Eu recebo, Pai, em nome de Jesus, Pai, mais unção e eu transporto. Cura, Pai, para a tua serva.
cura para o teu servo, em nome do Senhor Jesus.